E aí, o que vocês querem trabalhar hoje? Vamos trabalhar figura gráfica? Vamos falar a mesma coisa, né? Vamos dar continuidade, é assim que. Então vamos lá, galera. É o seguinte, hein, ó. Primeiramente, rapaziada, é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o zigue-zague. Qualquer dúvida, galera, vocês podem sair perguntando aí, hein? Vamos procurar um gráfico aqui. Olha só, hein? Olha esse pai aqui, ó. Tá vendo aqui? O tanto que desceu foi o que eu falei ontem lá, hein? Tanto que desceu. Olha aqui, ó. Vou pegar minha ferramenta aqui. Ah, já tá revertendo, ó. Olha aqui, ó. O tanto que essa vela desceu. Quando eu falo para vocês, ó, o rompimento. Guilherme Leal. Ah, é o professor, é o mestre. Obrigado, irmão. Muito obrigado aí pela rosa. Muito obrigado, muito obrigado. Pela presença também, hein? E hoje eu tava, ó, hoje a live lá foi top, hein, de manhã. Já vou levar a galera lá pro, já anunciei já praticamente lá o seu projeto lá. E eu vou levar metade da galera lá para participar também já, hein? Já convenci praticamente todo mundo. A maioria ele já conhece você. E já tá no seu grupo a maioria. Galera, vamos lá, hein? Guilherme Leal, para quem não sabe, galera, é o meu mentor, tá? Depois vocês seguem lá o perfil dele, dá uma olhada lá no trampo dele. E praticamente aqui as pessoas falam aí que a semelhança em questão de didática, né, a forma de explicar, então é a mesma, de acordo com os vídeos aí que vocês veem aí. Deus abençoe também, Gui. Muito obrigado, irmão, por tudo, viu? Vamos lá. Começou a fazer, ó, topos abaixo de topo já, ó. Então aqui, ó, pode acontecer um rompimento, viu? Mas vamos falar, vamos pegar um gráfico melhorzinho aqui, ó. Ó, o professor aí deixou forte hoje, hein? 59 rosa e 22, rapaz, deixou forte. O professor hoje deixou forte, pai. Olha aqui, ó. E aí, Brunão, o que você acha que você tá vendo aqui? Começa aí pela figuras gráficas aqui, ó. O que você está identificando aqui nesse movimento aqui, ó? Vamos ver se já tá bom aí na figura gráfica. Hã? Consegue falar aí, Brunão? Se não souber também, tá tranquilo. Se é muito fraco, não, vamos aprender agora então. Vamos aprender agora. Não sabe figura gráfica? A gente vai aprender agora então. É hoje, é hoje. É hoje, irmão. Pega o papel e caneta aí, é hoje. Vamos falar isso aqui, essa aula aqui vai ser exclusiva para você, irmão. Só pela sua sinceridade. Só pela sua sinceridade. Vamos fazer uma aula aqui de mentoria exclusivamente aí, só pela sua sinceridade. Então vamos lá, ó. Vou pegar material, vou deixar aberto aqui já, ó. É o seguinte, quando você os nomes topo duplo, você sabe o que é um topo duplo, né? Quando acontece um topo duplo. Ó, vamos deixar aqui marcado aqui então, ó. O topo duplo
você já conhece sim, né? Ele é bem simplesinho, beleza. O fundo duplo também é a mesma coisa, né? Ele toca duas vezes aí lá no fundo, né? Então isso aqui também você já sabe com certeza. Aí quando não tem o fundo triplo, que é a mesma coisa que o duplo, só que tem 3 toques. Quando não, o topo triplo. Isso aqui também praticamente você já conhece, né? Às vezes você tem dificuldade na hora de ver, né? Tipo assim, você olha a figura gráfica ali e você tem dificuldade de identificar ela. Então, a questão de isso aí é com o tempo. Se você pegar para estudar isso, você vai guardar isso na memória, tá? Então a questão é só você memorizar os desenhos. Então por isso que é chamado de figuras. É uns desenhos que aparecem. Então topo duplo é um desenho de uma letra M. Se você parar para analisar aqui, ó, é uma letra M. Quando é fundo duplo é um W, né? Então assim, são figuras que você vai memorizando. Mas na hora que aparece ali, na hora de operar, você com certeza sabe o que se trata aquilo. O gráfico está fazendo isso. Ele está fazendo uma escadinha para cima. Então, quando você vê o gráfico fazendo uma escadinha para cima, você, com certeza, eu acredito, né? Até porque você já fez a mentoria comigo, você sabe que é fundos ascendente, né? Ou topos e fundos ascendente. Então você sabe que significa força de compra. Você sabe que o preço vai querer subir, né? Então, praticamente isso na hora da prática ali você até entende. É na hora de identificar mesmo. Então vamos lá. A maioria dos alunos é desse jeito. Ele sabe operar a figura gráfica, mas na hora de ler não consegue ler o trem de jeito nenhum. Então, é como se você estivesse contando com a sorte, né? Então, sempre quando você toma alguma decisão sem uma afirmação concreta, querendo ou não, ali você já está correndo risco, né? Já está correndo risco. Então, é meio que dar tiro no escuro. Então, vamos lá, ó. Então, beleza. Topo duplo, topo triplo, fundo triplo. Isso você já conhece. Maravilha. Agora é o seguinte, eu vou traduzir para vocês para você, Brunão, o que cada figura representa, ok? Vamos aqui, ó. Vamos começar aqui então. Vamos começar aqui, ó. Topos e fundo duplo e triplo. Aí eu ponho aqui na frente, ó. O que significa? O que significa? Então você sempre vai memorizar isso aqui, ó, Brunão. O significado é a tradução. É como se o gráfico estivesse falando para você assim, ó. Eu quero reverter. Então, topo e fundo duplo e triplo é sinal de reversão. Então, se é um sinal de reversão, você vai entender o seguinte: você vai imaginar o gráfico falando assim, Brunão, é o seguinte, eu tô com vontade de reverter. Eu quero para outra direção, tá? Então, Érica, boa noite, lindeza. Ela entrou, hein? Boa noite, Chuchu. Então, significado: reversão de tendência. Entre parênteses, traduzindo, o gráfico está... Não, vamos deixar mais curto. Aqui, ó. Reversão de tendência só. Reversão de tendência só. Então, topo e fundo duplo. Agora eu vou desenhar aqui para vocês, ó.
Desenhei aqui para vocês, então, ó. Resistência na parte de cima, suporte na parte de baixo. Então, topo duplo é quando o preço toca 2 vezes lá na resistência e não consegue romper. O fundo duplo é quando o preço toca 2 vezes no fundo e não consegue romper. O topo triplo é a mesma coisa, ele toca 3 vezes lá em cima, ó. Tocou 2, aí ele foi lá testar a terceira vez e não conseguiu. Fundo triplo é a mesma coisa. Toca 3 vezes lá no fundo e não consegue romper o suporte. Então isso aqui, sinal isso é sinal de reversão. Então, o topo duplo é o mais simples. Com certeza, isso aqui daqui é o mais simples. Agora vamos falar de topos e fundos ascendentes. E com certeza que é o que você tem dúvida aí, Bruno. Ó, topos e fundos ascendentes é isso aqui, ó. Vamos começar por aqui. Olha como que o gráfico trabalha bonito, ó. Topos, fundos ascendente. Ascendente, primeiramente, é algo que está subindo. Descendente é algo que está descendo, tá? Então, sempre quando você ouvir alguém falando assim, ó, a gente está numa estrutura ascendente, então você vai entender que o preço está subindo. Ó, a gente agora está numa estrutura descendente, então você vai entender que o preço está descendo, tá? Então, por que o chamado de fundos ascendentes? Porque, ó, a hora que você olhar para o gráfico aqui, ó, esse cenário aqui, ó, quando você vê o gráfico fazendo um zigue-zague em forma de uma escada, ó, em forma de uma escada subindo para cima, o fundo ascendente, Brunão, você sempre vai marcar o seguinte, ó. Tá vendo que o preço desceu, desceu? Você sempre vai puxar uma linha na onde ele reverteu, ó. Onde foi que ele reverteu? Aqui, ó. Ele buscou esse fundo aqui. Ok? Então, aqui foi a mínima que o preço conseguiu descer. Aí ele começou a fazer movimentação de alta. Observe a movimentação que ele começou a fazer aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Primeiro fundo. A gente já considera aqui, ó. Primeiro fundo. Aqui, segundo fundo. Aqui, terceiro fundo. Então, ou seja, olha só. Temos um fundo aqui, que é o segundo. Temos o terceiro aqui. Olha o terceiro fundo aqui, ó. Aonde que esse terceiro fundo se aconteceu? Tá vendo aqui, ó? Aqui atrás também, ó. Aqui atrás também é uma zona de suporte. E o terceiro fundo está dando está se conciliando exatamente nele, nessa região, olha lá, ó. Por isso que o preço veio aqui, ó. Por isso que o preço veio, fez o pullback aqui nessa linha aqui de suporte e subiu, ó. Então, fundos ascendentes, quando você pegar um gráfico fazendo essa escadinha para cima, você vai ler fundos ascendentes, tá? Então, se você usar o zigue-zague, você vai ver que tem fundos acima de outro fundo. Isso significa o gráfico está dizendo para você. Ó, o gráfico está dizendo para você. O gráfico está dizendo para você. Estou com interesse em continuar descendo. Ok? Então, isso aqui, ó. Quando você vê uma movimentação dessa, você vai lembrar disso que eu falei para vocês hoje, ó. Você vai olhar para aquela movimentação, igual você está vendo aqui agora, ó. E você vai falar o seguinte: opa, peraí, o gráfico está dizendo o que então para mim? Que ele está com interesse em subir. Então, se ele está fazendo
Se ele está subindo, ele está fazendo movimentos ascendentes. Se ele está descendo, ele está fazendo movimentos descendentes. Aqui eu escrevi errado, galera. Ó, aqui eu escrevi descendo, sendo que era subindo, tá? Aqui era subindo. Beleza? Deu para entender aí, Brunão, até aqui? Essa aqui foi a primeira parte. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte agora, ó. Tá vendo que o preço ele tá... Enquanto a gente sabe que ele está no interesse de subir, ele precisa buscar alguma liquidez. A liquidez é alguma resistência mais próxima. Olha aqui, ó. Aqui atrás temos duas resistências, ó. Uma aqui e outra aqui em cima, ó. O preço já está buscando já, ó. Então isso aqui é uma liquidez, ó. Se a gente olhar aqui atrás, ó, tá vendo esse lote de velas vermelhas aqui? Isso aqui é o mômetro, tá? Então provavelmente você, por já fez mentoria comigo, sabe que é um lote de mômetro, né? Então a gente sabe que nesse lote de mômetro a gente encontra volume, força de venda. Então se tem força de venda aqui, o que que o preço pode fazer? Ele está subindo, mas antes dele subir, ele precisa corrigir, tá? Então, para ele poder corrigir, ele tem que buscar essa liquidez, respeitar a liquidez, fazer um pullback, né, que é fazer um retorno de preço para depois pegar impulso e subir. Então, aqui provavelmente vai acontecer um rompimento, tá? Por que que vai acontecer o rompimento dessa região? Sempre digo para vocês, quando o preço chega perto da sua região de resistência, fazendo fundos ascendente, a probabilidade de romper é grande, ok? Então a segunda parte, olha lá, ó, tá vendo? Passou direto. Então a segunda parte está aqui, ó. Essa figura gráfica de topos e fundos ascendentes, ela diz para você que ela quer continuar a tendência, mas ao mesmo tempo também te diz que existe rompimento. Então, se você quer prever um rompimento, se você não sabe prever um rompimento, se você tem dúvida, será que o preço vai romper ali ou não? É só saber ler essa figura gráfica, tá? Essa figura gráfica de escadinha aqui, ó. Essa escadinha aqui, ó, subindo para cima, isso representa sinal de rompimento, tá? Então, igual aqui, ó. Vamos puxar uma linha aqui, ó, para vocês verem, tá? Olha lá, ó. Linha amarela, galera. Já rompeu, tá vendo? Olha aqui. Rompeu. Olha aqui nossa resistência. Então, por que que rompeu? Fundos ascendente próximo à resistência, tá? Então, quando você identifica um cenário desse aqui, ó, e se você fosse aquele cara que tivesse marcado essa resistência aqui, ó, e fosse operar uma venda aqui, você ia tomar um loss, tá? Porque o preço simplesmente ia romper. Então é nessa hora que geralmente a pessoa pergunta: "Nossa, tô em dúvida. Será que o preço vai respeitar aqui? Será que ele vai romper?" Então, se você pegar e ler a figura gráfica,
Tá? Vou desenhar aqui para você. Ó. Imagina aqui em cima, hein, galera? Ó, imagina aqui, ó. Isso aqui vai para geral agora, que estiver acompanhando aí, hein? Se você vê o cenário, galera, imagina que o cenário tá aqui, ó. E vem subindo, descendo, vem subindo, vem descendo, subindo. Ó, deixa eu desenhar aqui mastigado para vocês, hein? Ó. E galera, quem estiver chegando aí na live, seja bem-vindo todo mundo, tá? E já vou dar atenção para vocês aí do chat. Eu não consigo estar dando uma atenção agora, senão perco o foco aqui. Mas para você estar acompanhando a nossa aula aí, ó, quem não é inscrito aí já me segue. Vou seguir todo mundo de volta. E se você tiver a fim de participar da nossa sala de estudo, o link tá fixado lá na bio, tá, galera? Para você estar tendo mais informação aí da nossa sala de estudo e tá nos acompanhando nas aulas ao vivo, tá? Aqui, galera, ó, então beleza, ó. Ó, então imagina aqui, ó, o preço começou a cair aqui, ó. O preço começou a corrigir. Aí, suponhamos que essa escadinha aqui, galera, se vocês parar para analisar, quando você pega um gráfico assim, ó, e se você pegar uma linha de LTA, LTA é uma linha de tendência de alta, você puxar aqui assim, ó, você vai ver que o preço ele tá trabalhando num canal, tá? Igual aqui, ó, do gráfico, ó. Se a gente puxar uma linha aqui, ó, a gente vê que o preço está trabalhando em um canal de alta, tá? Então, canal de alta geralmente acontece os topos e fundos ascendentes, tá? É uma figura gráfica também. Então, se você puxar essa linha de tendência aqui, ó, você vai ver que geralmente o preço sempre faz a correção na linha de tendência. Tá vendo? Ó? O preço toca na linha de tendência e reverte. Toca na linha de tendência e reverte. Ok? Então, suponhamos que aqui ele respeitou essa linha. Ó. Aí começou a querer subir. Ó. Começou a querer subir. Tá vendo que ele está indo buscar a nossa resistência? Quando você vê isso aqui, galera, uma movimentação de fundos ascendente próximo à sua resistência, pode esperar o rompimento que vai acontecer. Ok? É fatal. É batata. Então, rompimento, ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Foi embora. Vendo como que vai embora? O gráfico ele vem, ó, fazendo ó, fundos abaixo de fundos, ó. Fundos acima de fundos. Desculpa, galera, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Simplesmente foi embora, não quis saber de nada. Então, o rompimento, esse rompimento aqui, ó, eu já saberia que ia acontecer justamente por conta disso. O preço já vinha fazendo fundos acima de fundos. Lucas, boa noite, Lucas. Fala, guerreiro. Como é que vai, meu parceiro? Entendeu aqui, Bruno? Ó, sempre que você vê o gráfico fazendo essa escadinha. E outra coisa também, ó. Vamos aproveitar o deixa para deixar bem mastigado aí para você, ó. O porquê que topos e fundos ascendente e descendente significa e acontece os rompimentos. Vamos analisar a lógica aqui, tá? Ó. Vamos analisar a nossa lógica. Suponhamos que o nosso preço, galera, ele veio lá do passado caindo, beleza, começou a cair, buscou uma região de fundo, imagina que aqui tem uma região de fundo, ok? Aí o preço começou a fazer movimento de alta, ó, o preço começou a sair aqui, movimentar, beleza. Aí começou a vir aqui, ó, a vela de descanso.
Vela de descanso. Aí nessa vela de descanso, de repente o preço começou a mostrar interesse em subir novamente, galera. Ó. Só que olha só, aqui que tá a jogada, tá? O porquê que existe o possível rompimento quando o gráfico vem fazendo fundos ascendentes. Ó, outra lasqueira, eu tirei aqui o desenho, hein? Apertei o botão errado aqui. Pera aí, galera, ó. Vamos lá de novo, ó. O preço veio descendo. Então aqui embaixo tem um fundo que o preço buscou. E aí os compradores começaram a se movimentar. Pá, beleza. Olha só. Na hora que começou a descer a primeira vela vermelha, a segunda vela... Não, na primeira vela vermelha mesmo, tá, galera? Vou deixar bem claro aqui, ó. Nessa primeira vela vermelha, ó. O que que vocês... Se você pegar uma linha e traçar aqui, ó. Movimento de velas verdes representa alta. Movimento de vela vermelha representa baixa. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O que que se formou aqui em cima, ó? Um topo. Então, aqui, ó, se eu puxar uma linha aqui, ó, tem um topo. Que esse topo é chamado de resistência. Então, ó, resistência. Ok? Automaticamente, galera, quando você vê o preço subindo, ó, quando você vê o preço subindo, de repente vem uma vela vermelha, ó, de repente vem uma vela vermelha, automaticamente, galera, automaticamente aqui se forma uma estrutura de alta, tá? Aqui se forma uma estrutura de topo, de alta, de resistência, tá? Então, por quê? Por isso que é chamado de estrutura. É como se fosse algo invisível, tá? É como se fosse uma construção invisível que se formasse ali. Então, se forma uma resistência. E a resistência é o quê? Uma liquidez. A liquidez praticamente significa o que no mercado? O combustível do mercado, não é? O mercado só trabalha através de liquidez. Se não tiver liquidez, o mercado não trabalha, não funciona, não anda. Então, a liquidez é o combustível do mercado, é a gasolina do mercado. Então, se tem uma resistência, o preço vai querer ir testar essa resistência, ou seja, buscar essa liquidez. Ele precisa sentir essa liquidez. Então, por ele precisar de sentir essa liquidez, ele vai em busca dela. É onde que a gente fala, ele vai buscar o alvo. Então, quando a gente fala de alvo, é isso, tá? E galera, se vocês parar para analisar, o mercado ele trabalha baseado em emoções, tá? Isso eu já falei muito nas lives. O mercado, as velas, trabalha baseado em emoção. O mercado financeiro ele trabalha com 4 emoções. Ele tem 4 emoções que nós, ser humano, tem. O mercado trabalha com emoção de euforia, medo, ganância e dúvida, tá? O mercado financeiro ele trabalha com esses 4 sentimentos. Por que que o gráfico trabalha baseado em emoção? Ele transmite emoção. Porque, galera, se você pegar o mercado de Forex, criptomoeda, quem que são as pessoas que movem o gráfico? Não são traders reais, não são pessoas físicas. E por ser uma pessoa física, ele é um ser humano. E por ser um ser humano, ele tem sentimento. Então, esse sentimento que ele tem, ele vai transmitir para o mercado. Exemplo, a época da guerra quando estourou. Muita gente que tem Bitcoin ficou com medo. Ficou com medo de dar berro no Bitcoin. Os caras começaram a vender o Bitcoin em massa. Por isso que teve um tempo que o Bitcoin caiu tanto. Aí as pessoas estavam falando, ih, já era, Bitcoin vai falir. Bitcoin vai zerar.
Não tem nem possibilidade de zerar. Galera, para o Bitcoin zerar, voltar a estacar zero, é impossível, tá? É impossível. Então, nesse momento de guerra que aconteceu, as pessoas teve medo. Então, eles começaram a vender a moeda. E isso desvalorizou e caiu a moeda. Entendeu? Só que o mercado voltou a subir novamente. Por quê? Depois de alguns dias, algumas semanas e meses, os Estados Unidos lá fez o acordo, lá não sei o que, tá se resumindo lá, galera. Tá? E deu uma melhorada no mercado. Então o mercado sentiu segurança. Opa, peraí. Só foi um susto. Não, galera, vamos voltar a comprar o Bitcoin. Então você vê que de vez em quando o Bitcoin dá uma subida. Por quê? Esse momento de alta de subida, os investidores estão confiantes e tudo vai se normalizar. Então, por isso que eu falo que o mercado ele trabalha baseado em emoções. Se ele está subindo, se o mercado está subindo, é porque os investidores estão confiantes que aquele preço ou aquele momento de guerra vai se estabilizar, vamos falar assim, né? Então, tudo se baseia em emoções. Vai lá, Brunão, fica com Deus, irmão. Cid, fala, meu parceiro. Chegou o homem aí, ó. Chegou o homem. Então, olha só, galera, para a gente complementar aqui, ó. O porquê que existe o rompimento. Automaticamente, a resistência é uma liquidez. E o preço sempre vai querer buscar essa liquidez. Então, por ele querer buscar essa liquidez, ele vai ter tanta força que ele tem a possibilidade de romper resistência, certo? Então, por isso que quando o preço sobe, o preço desce, aí de repente ele dá aquela explosão, que é o chamado de pullback. O pullback é isso, é o movimento para romper a primeira região de resistência que tiver o suporte, certo? Então, por isso que a gente encontra muito rompimento. Olha lá, ó. Olha isso aqui. Ó, o preço subiu, desceu. Olha aqui em cima, o que, que ficou aqui em cima? Uma resistência. O preço subiu novamente. Olha lá, ó. Rompeu a resistência, ó. Na hora de voltar, o preço testou o suporte, né? Que a resistência virou suporte. Olha lá, ó. Subiu lá para cima. Só que antes dele subir lá para cima, o que, que tinha aqui em cima? Uma resistência. Olha lá, ele foi em busca da resistência. Rompeu a resistência novamente. Aí o preço foi lá, fez um pullback no suporte. Por que, que o preço sempre faz esse pullback, galera? O preço ele sempre tem que descansar antes dele subir. Então, se ele quiser subir, ele tem que descansar. É a mesma coisa você nadando. Você quer mergulhar. Ah, vou atravessar uma piscina aí, não sei de quantos metros, vou bater o recorde. Só que para você poder atravessar essa piscina, você tem que não pode perder o ar. Então, para você poder atravessar essa piscina sem se matar, né? Vamos falar assim, sem perder o fôlego completo e de repente desmaiar debaixo d'água, você faz o quê? Você vai lá, sobe a cabeça na superfície, respira, pega um ar e volta a mergulhar novamente. Perdeu um pouquinho do ar? Vai lá, respira. É a mesma coisa que você está correndo, você vai fazer uma maratona. Maratona não, vai fazer uma caminhada, aí sei lá, um exercício. Você dá uma corridinha, corre, aí você cansa, descansa, pega aquele fôlego, continua correndo novamente. Então assim é o mercado, tá? Então olha só, o mercado desceu para pegar o pullback, que seria o descanso. Só que na hora dele subir, olha lá em cima o que, que tinha de novo aqui em cima, galera. Resistência, de novo, ó. Então o preço vai lá e faz o quê?
busca essa resistência e rompe. Tá vendo? E assim ele vai indo, ó. Desceu de novo para fazer o descanso do mercado. Olha o que tinha lá em cima para ele buscar. Outra resistência. Então o preço vai lá e busca a resistência, ó. Aí ele faz de novo, ó. Ele desce lá embaixo para fazer o pullback. Só que olha só, o que tem lá em cima? Resistência, olha aqui. E o preço está buscando ela. Tá vendo como que o mercado vai trabalhando? É bonito de ver o mercado trabalhando desse jeito, né, galera? Ele vai, sobe lá em cima. Na hora que ele desce, aqui em cima fica um alvo para ele buscar. Aí ele vai lá, busca o alvo. Depois de buscar o alvo, o preço vai lá fazer um reteste, que seria um pullback. Automaticamente, na hora que ele desce, lá em cima fica um alvo novamente para ele buscar. Aí ele vai lá, busca esse alvo novamente. Aí o gráfico vai lá, faz um reteste novamente, que é o pullback, que é o descanso do mercado. Aí lá em cima tem um que? Um alvo novamente registrado. Aí o preço olha para aquele alvo e fala: Nossa, de novo, já apareceu outro, vou lá buscar ele. Vai lá e rompe o alvo. Aí ele volta novamente para fazer o descanso. Aí automaticamente lá em cima aparece outro alvo. Aí o mercado olha: opa, peraí, apareceu mais um, vou lá pegar ele. Aí ele vai lá e passa direto, e assim vai indo. Como que eu sei a hora de parar esse movimento? A hora que o gráfico começa a fazer uma figura gráfica de reversão. Ó, se de repente ele chegar aqui em cima, ó, e fazer isso aqui, ó. Eita, pera aí, tá difícil aqui, hein, ó. Ele fazer isso aqui, ó, topo duplo, a gente sabe que o gráfico vai reverter, tá? Quando o gráfico fazer esse topo duplo, a gente sabe que o gráfico vai reverter. Então, ele não vai ficar mais subindo igual ele estava. Ele vai querer agora descer. Fazer movimento ao contrário, tá bom? Então, praticamente, para você operar um bom rompimento, é isso aqui, ó. É saber ler isso aqui. Vamos pegar uma operação agora? Ó, vamos montar uma operaçãozinha aqui. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Olha lá, ó. Olha aqui o tanto que ele vem subindo, ó, fazendo fundos acima de fundos, ó. E isso tá dizendo o quê? O gráfico tá dizendo para mim, ô Henrique, ó, eu quero subir, irmão. Eu quero subir. Então, se de repente o gráfico fazer um topo duplo, vamos supor, ó. Se ele fazer um topo duplo aqui, ó, pronto. Eu sei que o gráfico agora ele quer descer. Mas enquanto ele não fez nada que representa isso, o gráfico ainda está dizendo que ele quer subir. Tá? Então vamos deixar ele em paz aqui. Olha só. Achamos uma operação aqui, ó. É aqui, papai, ó. Comprinha. Para essa vela subir até aqui em cima, ó. Buscar a linha amarela, tá, galera? A hora que ela busca nosso alvo aí, paga nossa operação e vou explicar para vocês o porquê da entrada. Ok? Ela tá indo buscar um alvo. Aqui eu tô operando fundos ascendentes, que acabei de falar para vocês.
Ó, galera, buscou o nosso alvo, que eu falei que é a linha amarela, e pagou essa operação linda, sem sufoco. Aí, ó. Tá vendo? Fiquei um tempão aqui falando, só conversando com vocês. Na hora que surgiu a oportunidade, ó. Boa, sem choro. Então, olha o porquê da entrada. É bem simples. Esse gráfico aqui é aquele gráfico que a gente estava falando desde o início da live, ó. Fundos. Deixa eu pegar uma cor aqui mais visível, ó. Fundos ascendente, ó. Deixa eu pegar o zigue-zague também, né, galera? Para ajudar. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Fundos acima de fundos, ó. O que que ele fez aqui, ó? Ele fez outro fundos ascendente aqui, galera, ó. Por isso que eu peguei uma compra aqui. Se o preço está dizendo para mim que ele quer subir, de acordo, eu falei para vocês que topos e fundos ascendente representa continuação de alta, o preço está dizendo para mim aqui que ele quer subir ainda. Então, ou seja, ele tinha alvo para buscar. O alvo é uma liquidez. Lembra que eu falo para vocês que sempre tem que ter uma liquidez, um alvo? O alvo era essa linha amarela aqui, ó, para buscar lá. Buscou a linha amarela. Então, ou seja, fez o que ela tinha que fazer, ó. O meu trabalho é como se a vela falasse assim, ó, o meu trabalho é só subir ali naquela linha e descer. Então, é como se fosse uma obrigação da vela, né? Ela teria que buscar essa liquidez para a vela poder corrigir, ó. Aqui, galera, ele vai romper essa região aqui, tá? Por que ele vai romper, ó? Porque ele está fazendo fundos ascendentes, ó. Outro fundo aqui, ó. Ficou registrado outro fundo. E fundo ascendente perto da resistência é rompimento. A galera da rede vizinha aí, ó, seja todo mundo bem-vindo também. Ó, o material tá fixado lá na bio, tá? O material tá fixado lá na bio, galera. São material de mentoria, tá? São 8 e-books que vocês recebem num valor bem acessível, tá? Então vai lá no meu perfil também. No mesmo link você vai encontrar as informações do material, vai encontrar as informações do meu grupo e você vai encontrar as informações também lá do meu canal, ok? Da rede vizinha. E também você vai encontrar a informação da corretora que a gente utiliza para estar estudando, tá, galera? Tudo lá no mesmo link do perfil. Então, ó, no material aqui, ó, só vamos dar uma complementada antes da gente finalizar aqui, galera. Eu vou finalizar também essa live já, ó. Uma horinha tá ótimo. Uma horinha tá ótimo. Olha só. Topos e fundos ascendentes. Ó, fundos ascendentes, ó. Então aqui fala o seguinte, ó. Se tem uma tendência de alta e o preço tiver com fundos ascendentes, fundos acima de outro fundo, isso mostra que os compradores são mais fortes. Então, ou seja, vamos desenhar aqui de acordo ele tá falando pra gente. Se temos um fundos ascendente é um movimento de escadinha para cima, ó. Se temos um fundos ascendente, a gente sabe que os compradores são mais fortes, é o que diz aqui no material, ó. Aí, logo abaixo fala o seguinte: se temos uma resistência marcada e o preço se aproxima da região de resistência com topos e fundos ascendente, sabemos que os compradores são mais fortes. Então, olha só, aqui em cima a gente tem uma resistência, ok? Então, aqui em cima a gente tem uma resistência. E o preço vem se aproximando dessa resistência com fundos ascendente. Olha aqui, ó. Fundo acima de outro fundo. Ok? Então, quando você identifica um fundo próximo à sua região
Ó, fundo ascendente. Quando você identificar um fundo ascendente próximo da sua resistência, a probabilidade de romper é grande. Então aqui confirma, ó, se temos uma resistência marcada e o preço se aproxima da região de resistência com fundos ascendentes, sabemos que os compradores são mais fortes. Isso mostra que a possibilidade de acontecer o rompimento da região de resistência é muito grande. Nesse caso, é interessante operar rompimento seguindo a força predominante dos compradores, ok? Isso serve para baixa também, galera. Quando você vê o gráfico em baixa, fazendo a mesma coisa. Aí, lá embaixo, lá tem um suporte. E o preço começa a fazer topos e fundos descendente, ó, perto da região de suporte. Tá vendo? Sinal de rompimento. Então anota isso, grava isso, escreve isso 1000 vezes. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, galera, para vocês memorizar isso aqui, pega um papel, faz um desenho, é como se fosse uma colinha. Se você tem o seu setup ali, o lugar que você gosta de estudar, pega essas colinhas, cola na parede, cola no notebook, cola na tela do PC, aonde você vai bater o olho, você vai enxergar, certo? Então, a forma mais simples de vocês aprender a memorizar isso é desse jeito. Quanto mais tempo você ficar vendo isso na sua frente, mais rápido você vai memorizando isso, tá? Então, não tem como você ver isso aqui hoje e querer estudar e ver isso aqui novamente só daqui 2 dias. Então, a consistência é isso. A perfeição vem através da consistência. Então, a consistência tem que fazer todo dia um pouquinho, aquela coisa de cada vez, ok? Então, de tanto você ficar olhando isso aqui, ou também, se você estiver dentro do meu grupo, participar das lives, você vai ver sempre eu falando isso aqui. De tanto você ficar ouvindo também, você vai começar a entender e isso vai entrar na sua cabeça, certo? Então, são todos os gatilhos mentais. A única forma de você entender isso aqui é todo dia você ficar vendo e ouvindo a mesma coisa. Beleza? Vamos arriscar mais uma operação, galera? Vamos arriscar mais uma operação aí, só pra gente. Hoje a gente falou bastante só de teoria. Olha aqui, ó. Ah, não, aqui não, aqui não, aqui tá zoado. Ó, aqui tá bonito, hein, ó. Tá rompendo essa região. Ó, aqui tá legalzinho, de acordo com o meu operacional. Vamos esperar ela se movimentar aqui, ó. Deixa eu só puxar umas linhas aqui, ó, só pra gente ter a confirmação. Olha lá, galera, ó, é aqui mesmo, hein? Vela de pullback, ela tá fazendo um pullback, ela tem que retornar agora para me dar a oportunidade de vender. Se ela subir, eu vendo aqui, ó. Se ele subir, eu vou investir numa venda aqui nessa vela. Opa, subiu, perfeito, ó. Vou pegar uma venda aqui, ó, para essa vela descer e terminar vermelha, tá? Se ela terminar vermelha, dá para pagar nossa operação. Se terminar verde, a gente perde a operação. Beleza? Vai ser a saideira também isso aqui, galera. A nossa saideira, hein? O gráfico está indeciso. Não sabe se sobe, se desce, sobe, se desce. Eu acredito que ele vai descer ainda, tá, galera? Eu confio na operação. Não tem jeito.
Mas também se levar a operação. Ó, levou a operação. Sacana. Ela quer descer, galera. Ela quer descer. E viu que vai começar a descer agora, ó. Porque olha aqui, ó. Não tem mais nada para segurar o preço aqui atrás, ó. Se eu puxar a linha. Maravilha, então, galera. Vamos ficar no 1x0 mesmo. 1x1. Tá ótimo. Não costumo fazer operações, galera, em conta real enquanto eu estudo. Tá? Não tenho hábito. Mas quando eu faço, geralmente eu sigo o gerenciamento. Então, 1x1 tá bom. Deu para falar de coisa teórica. Beleza, então, galera, ficou alguma dúvida? Ó, rapaziada, é o seguinte, vou estar subindo essa lá na rede vizinha, tá? E quem quiser fazer parte da comunidade, seja bem-vindo a todos aí. O link vai estar fixado aí no perfil para vocês, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. A Érica, você tá aí ainda, Érica? Olha, mulher! Vai aprender ou não vai? E aí, você tá só me enrolando só, hein? Você tá só me enrolando, hein? Não quer aprender sobre, fica aí. Ei, mulher, é você. Obrigado por ter ficado na live, hein? Gostei muito da sua presença. Rapaziada, então beleza, hein? Vou subir essa aula lá no YouTube lá para vocês, ok? E qualquer coisa pode me chamar no privado. Entra lá no meu grupo que é liberado, tá, galera? Só pedir a solicitação e vão para cima. Amanhã a gente vai estar de volta, a gente vai entrar no horário normal, tá, galera? Amanhã, beleza? E muito obrigado a todos aí. Fui!